dia, sejam bem-vindos a mais uma aula de português, né? Direcionado para a nossa turma do 6º ano. Dessa vez eu venho com uma revisão para esclarecer o conteúdo, para tirar as dúvidas de vocês, né? Por isso eu peço desde já bastante atenção. Então vamos lá. Nossa revisão hoje é referente ao conteúdo de preposições, certo? A preposição, ela tem a finalidade de ligar um termo ao outro. É uma palavra invariável que serve para ligar termos ou orações. Quando esta ligação acontece, normalmente há uma subordinação, ligação de segundo termo em relação ao primeiro. Ou seja, ela liga uma palavra à outra, sendo que esse segundo termo dá o sentido da palavra. Subordinação por quê? Porque essa palavra vai depender de um conectivo, né? De uma palavra que ligue para poder ter um sentido. As preposições são muito importantes na estrutura da língua, pois estabelece a coesão textual e possuem valores semânticos, né, que dão sentidos, como eu já havia falado, indispensável para a nossa compreensão textual. Aqui nós temos o tipo de preposições, as preposições essenciais, as preposições acidentais e também as locuções prepositivas. As preposições essenciais são as palavras que atuam exclusivamente como preposição. São essas palavras, né? O a, o ante, perante, após, com, contra, o de, o desde, o em, o entre, para, por, sem, sob, sobre, trás, atrás de, dentro de, para e com. Essas palavras, elas fazem parte da preposição, pois elas ligam um termo ao outro da oração. Também nós temos as preposições acidentais, que são palavras de outras classes gramaticais que podem atuar como preposição. Exemplo, o como, durante, exceto, fora, mediante, salvo, segundo, se não, visto. Essas preposições aqui, apesar de pertencer a outras classes gramaticais, elas também podem atuar como preposição. Nós temos também as locuções prepositivas. As locuções prepositivas, elas são formadas por mais de uma palavra que juntas têm o mesmo valor de uma preposição, certo? Duas ou mais palavras valendo por uma preposição, sendo que a última palavra é uma delas. Abaixo de, acerca de, acima de, ao lado de, a respeito de, acordo, de acordo com, em cima de, embaixo de, em frente, ao redor de, por causa de, por cima de, por trás de. Você observa que essas locuções prepositivas, elas são formadas por duas ou mais palavras. Aqui nós temos uma observação muito importante. A preposição, como já foi dito, ela é invariável, né? Independente do número de pessoa, ela não muda, ela não varia, continua a mesma. No entanto, ela pode se unir a outras palavras e assim estabelecer uma concordância em gênero, no caso masculino e feminino, ou em número, singular e plural. Vejamos o caso. Exemplo aqui, o por mais o artigo o, certo? Forma uma preposição pelo. O por mais o a, né? O artigo a, forma uma preposição pela. Nós temos as preposições também, elas podem
elas podem ser de combinação ou de contração. Vale ressaltar que essa concordância não é característica da preposição, e sim da palavra que ela se une. Esse exemplo dessa junção, certo? Dessa união de palavras, de uma preposição com outra, pode se dar a partir de um processo, certo? Por exemplo, a combinação e a contração. A preposição que é uma combinação é quando a palavra ela não sofre nenhuma alteração, né? Se eu juntar a preposição a com o onde, junta aonde você vai, né? Aonde você vai? Aí, quando eu pergunto aonde, né? Se vai a algum lugar, onde? Então, essa preposição, ela é de combinação, porque ela não sofreu nenhuma alteração, nenhuma modificação na palavra. Já a contração, quando eu junto a preposição com um artigo ou outra palavra que sofre alguma alteração sonora, certo? Ou mesmo na escrita, ela é chamada de preposição de contração. A combinação, a preposição não sofre nenhuma alteração. Como, por exemplo, o artigo a, mais artigos definidos como o, os. Eu junto o a mais o a, fica o quê? Ao, né? Aqui. Também, se eu juntar a preposição a mais o advérbio onde, como eu já tinha explicado, aonde. No caso aqui só faz juntar aonde. Você observa que não houve nenhuma alteração, nenhuma modificação. Por isso que aonde, certo, é uma preposição de combinação, porque combinou e não sofreu nenhuma alteração. Já a contração, nós temos aqui, ela sofre mudanças, ela sofre alteração sonora e muitas vezes na escrita também, né? Nós podemos ver a preposição mais alguns artigos aqui. Vamos lá, o de mais o o fica o quê? Dó ou dós, né? O de mais o de mais o a vai ficar dá. O de mais um vai ficar dum, certo? Aqui nós podemos ver o de mais uma fica duma. Você observa que a palavra sofreu alteração. De mais uma duma. Mas você observa que o E aqui não apareceu. Portanto, é uma preposição de contração, porque sofreu uma alteração aí, tanto no valor sonoro como na escrita também, certo? Aqui nós temos outro exemplo, o em com o a. Se juntar o em com o a, fica na. Se juntar a mais o a craseado, né, também vai sofrer alteração. Se juntar duas a, vai sofrer alteração. Aqui o por mais o o vai ficar pelo. O por mais o a vai ficar pela. E essas são as preposições de contração, ou seja, sofre alteração quando juntas, né? Nós temos aqui outras preposições também que elas sofrem alteração ao se unir, ao se juntar. O de mais o ele forma dele. O de mais o ela forma dela. O de mais este forma deste. E assim por diante. Nós temos aqui o de mais o isto é disto, né? Você observa também que todas essas palavras aqui sofrem alteração quando juntas. E agora o resumo, né, de tudo que já foi estudado, de tudo que já foi explicado.
Então, bastante atenção para que vocês possam entender, né? Que é a preposição. Preposição nós temos as essenciais, que são as preposições principais, tá bom? Que é essa turminha aqui, olha. O a, o ante, o perante, o após, o com, o contra. Todas estas preposições aqui, elas são as principais. Nós temos também as preposições acidentais, que são aquelas que elas pertencem a outra classe de palavras, mas quando unidas com outras têm o mesmo valor, né? Que são as preposições acidentais. Com, durante, mediante, né? E as locuções prepositivas, que é a junção de mais de uma ou duas palavras, que quando se une tem o mesmo valor de uma preposição. E aqui dentro da preposição nós temos o processo de combinação e de contração. De combinação é quando a preposição não sofre nenhuma alteração. E o de contração é quando a preposição ela sofre alteração. E aqui eu desejo bons estudos para vocês, tá bom? Assistam o vídeo, revejam novamente, pesquisem, estudem, para que vocês possam ter um bom resultado na nossa prova. Até a próxima semana.